E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1081, na 1080, quem me acompanha viu aí, né? Fiz 12 pontos. O Grêmio pisou na bola comigo e o Paysandu, né? Mas vamos embora. Nesse aqui eu vou fazer o meu joguinho normal, tá? Vou fazer os 7 desdobrados aqui, um duplo fixo e 6 secos. Bora lá, 1081. Jogo 1, Corinthians e Flamengo. Corinthians é o 13º colocado, 7 vitórias, 9 empates, 9 derrotas. Na Arena são 5 vitórias, 6 empates, 1 derrota, técnico novo. Vai ser a estreia do Mano Menezes no Corinthians pelo Brasileirão, tá? Ele vai jogar hoje é terça-feira, pela Sul-Americana contra o Fortaleza. Tirando o Grêmio aqui no 4-4, o resto ninguém fez mais de um gol, tá? Em cima do Corinthians, na Arena Corinthians, hein? Só o Grêmio conseguiu fazer 4, o resto ninguém conseguiu fazer mais de um, hein? O Flamengo é o 5º colocado, 12 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Fora do Rio, foram 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. É o time que mais venceu como visitante, tá? Ninguém tem 6 vitórias fora de casa. Mas entre os 10 primeiros, é o segundo que mais levou gol, tá? Eu vou apostar aqui na estreia do Mano Menezes, tá? E o jogo fraco que o Flamengo fez nos 2 últimos jogos, contra o Goiás e contra o Bahia. Tá? No primeiro turno foi Flamengo 1-0. Tá? Eu acho que o Corinthians em casa com o Mano Menezes, parece que vai colocar a molecada nova para jogar, aquele gás que todo mundo quer dar para se aparecer. Não descartando aqui um triplo, tá? Eu acho que essa aqui é um jogo bem difícil, tem vários jogos para triplos aqui, mas eu vou de Corinthians em empate, não descartando o favoritismo do Flamengo, tá? Jogo 2, Tombense e Juventude. A Tombense é a 18ª colocada, 6 vitórias, 8 empates, 16 derrotas. Em Minas são 4 vitórias, 6 empates, 5 derrotas. É a segunda pior defesa. Mas em casa não perde, tem 6 jogos e ainda tem chance de não cair, né? Pega a Juventude, 3º colocado, 16 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Fora do Rio Grande do Sul são 8 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. É o melhor visitante em número de vitórias, tá? No primeiro turno perdeu, foi Juventude 1, Tombense 2. E na Série B, a maioria dos times que perderam em casa no primeiro turno, no segundo turno, perderam também, tá? Pela estatística aqui, eu vou no Tombense e pelo futebol eu vou no Juventude. Eu estou fazendo um duplo aberto aqui, não gosto de fazer isso, tá? Só vou torcer para não ter esse pontinho vermelho no empate ali e me derrubar da brincadeira. Aliás, do jogo 1 ao jogo 6 são sábado, hein? Jogo 3, Goiás e Bahia. O Goiás é o... Pera aí, só arrumar um pouquinho a tela aqui, hein? Pronto. O Goiás é o 16º colocado, 6 vitórias, 9 empates, 10 derrotas. Jogando em Goiânia são 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Não perde em casa, tem 6 jogos, tá? Tem que brigar muito para não cair. E jogou bem contra o Botafogo, hein? Gostei muito, viu esse jogo, Goiás e Botafogo. Tá? E o Goiás poderia até ter ganhado o jogo. E o Goiás pega quem? O Bahia, 18º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 12 derrotas. Fora de Salvador são 2 vitórias, 3 empates, 8 derrotas. Vem de 2 derrotas, fez um bom jogo contra o Flamengo. No primeiro turno foi 1-1. Entre os últimos jogos que eu vi do Goiás e do Bahia, eu vou ficar com o Goiás, tá? Tô indo até seco aqui, não descarto o empatezinho, mas não vejo uma vitória do Bahia não, hein? Jogo 4, Sampaio Corrêa e Novo Horizontino. Sampaio Corrêa é o 14º colocado, 7 vitórias, 13 empates, 10 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 5 pontos da zona do rebaixamento, 5 jogos sem perder em casa. Pega o Novo Horizontino, 5º colocado, 16 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Fora de casa foram 6 vitórias, 1 empate, 8 derrotas. É a terceira melhor defesa, mas perdeu os últimos 4 jogos fora. No primeiro turno foi Novo Horizontino 1, Sampaio Corrêa 0, outro joguinho para tripla aqui também, tá? Mas eu vou ficar com o favoritismo do time da casa, Sampaio Corrêa e empate.
não descartando ali também o pontinho vermelho, uma vitória do Novo Horizontino, hein? Jogo 5, Volta Redonda e Paysandu. Paysandu me deixou de fora dos 13 pontos. Tô bravo. Volta Redonda é o segundo colocado na primeira fase. Aliás, foi o segundo colocado na primeira fase. É o terceiro colocado do grupo C. No total tem 12 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Em casa são 8 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nessa fase agora são 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Em casa tem 1 vitória e 1 derrota. Tem que vencer e torcer contra o Amazonas, tá? Tá complicada a vida do Volta Redonda, já que o Amazonas joga em casa, tá? Ou então, a segunda opção do Volta Redonda é golear o Paysandu, tá? O Paysandu foi o 7º colocado na primeira fase, é o líder do grupo C. No total tem 11 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Fora de Belém são 3 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Nessa fase agora tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora foram 2 vitórias. Só não se classifica se perder por uma diferença de 4 gols. Mas para disputar a final tem que vencer ou um empate, né? Para depender do Amazonas, tá? No primeiro turno foi Volta Redonda 3-0. Nessa fase foi 1-1. Acho até que o Paysandu perde o jogo, tá? Mas sobe, tá? Eu acho que se classifica para a Série B. Jogou muito mal contra o Amazonas, me deixou de fora, deixou o Sassá fazer 2 gols lá. Sassá, ótimo jogador, tá meio pesado, mas conseguiu ganhar lá e na corrida ele fazer gol. Tô revoltado com o Paysandu. Para mim podia até continuar na C, tá? Eu vou aqui de Volta Redonda seco, acreditando que o Paysandu vai se classificar, mesmo se perder esse jogo aqui. Jogo 6, Vasco e São Paulo. O Vasco é o 17º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 13 derrotas. Jogando no Rio são 5 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. Apesar da goleada que sofreu pro Santos, eu vi esse jogo também. Tá? Venceu os 4 últimos jogos em casa. Pega o São Paulo, em 10º colocado, 9 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Fora do Morumbi, não venceu, tá? São 5 empates, 6 derrotas. Em 5 jogos, perdeu por 2-1. Levou 5 vezes 2-1. No primeiro turno foi São Paulo 4, Vasco 2. E o Vasco precisa vencer de qualquer jeito. Não gostei do último jogo do São Paulo, tá? Contra o Corinthians. Tomou um sufoco ali, mas acabou ganhando, tudo bem. Mas eu acho aqui que o Vasco pode acabar complicando a vida do São Paulo, hein? O São Paulo fora de casa não joga bem. Mas tá ali o pontinho vermelho, eu acho que para alguns o São Paulo vai ser até favorito. E vai ser meu duplo fixo aqui, nos 16 cartões, Vasco e empate. Jogo 7, não gosto de jogo internacional, mas tá aqui, Arsenal e Manchester City. O Arsenal, o terceiro colocado, 5 vitórias, 2 empates. Jogando em casa foram 2 vitórias, 2 empates. Pega o Manchester City, líder, 6 vitórias e 1 derrota. Fora de casa são 3 vitórias e 1 derrota, que foi no último jogo. Mas estava desfalcado, hein? Eu vou pelo histórico do elenco, tá? Eu vou de Manchester City e para garantir ali o empatezinho, não descartando a vitória do Arsenal, tá? Que perdeu no outro campeonato, perdeu, acho que pro Betis. Eu vou ficar com o Manchester City. Jogo 8, Fluminense e Botafogo. Fluminense é o 6º colocado, 12 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Jogando no Rio, 10 vitórias, 3 empates. É o único invicto como mandante, tá? Só em um jogo não fez gol em casa. Briga por uma vaga direta para Libertadores. Pega o Botafogo, aliás, o Fluminense tem um jogão amanhã, né? Fluminense e Inter, se ganhar do Inter, joga com alto astral. Se perder, vai ter que só sobra o Brasileirão, aí é jogar e jogar. Pega o Botafogo, líder do Brasileirão, 16 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Como visitante são 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Sendo essas 2 derrotas nas últimas 2 jogos fora. Não me agradou os últimos jogos do Botafogo, principalmente o último contra o Goiás. Tá? Aí não sei nem como é que deixa o
o artilheiro do campeonato no banco, não entendi. Tentei até saber por quê, mas não vi motivo. No primeiro turno foi Botafogo 1-0, tá? Mas eu acho que hoje o Fluminense está melhor que o Botafogo, tá? Eu acho que até nesse jogo aqui que o Botafogo ganhou, o Fluminense estava com o time reserva por causa do outro campeonato, por causa da Libertadores, hein? Eu vou de Fluminense e vou seco, tá? Não acredito nem no empate contra o do Botafogo, aqui depois que ele mostrou contra o Goiás. Mas tá ali o pontinho vermelho no empate e no Botafogo também, jogo para triplo, mas eu acho que o Fluminense ganha fácil esse jogo. Jogo 9, Inter e Grêmio. Aliás, voltando ali no Botafogo, acho que o Botafogo tá perdendo fôlego, hein? Jogo 9, Inter e Grêmio. Outro jogo para triplo, vai ser um baita jogo também. O Inter é o 14º colocado, 7 vitórias, 8 empates, 10 derrotas. No Beira-Rio são 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Está 3 pontos da zona do rebaixamento. Uma derrota nesse jogo aqui pro Grêmio, tá? Sei não. Seria terrível aqui, eu acho que até poderia cair o técnico. Pega o Grêmio, que é o 3º colocado, 13 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora da arena são 3 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Perdeu uma chance incrível aqui, né, de se aproximar do líder empatando com Fortaleza. Jogou mal, perdeu um pênalti ridículo. Tá? Um profissional daquele nível não pode perder um pênalti escorregando. Está a 6 jogos sem vencer fora de casa. No primeiro turno, o Grêmio fez 3-1. Aqui nós temos o seguinte, né? Se o Internacional se classificar para a final da Libertadores, vai encher o Beira-Rio contra o Grêmio e tem tudo para golear o Grêmio, tá? Pelo último jogo que o Grêmio mostrou aqui fora de casa, não me agradou. E se o Internacional perder para o Fluminense, vai ter que jogar muita bola, tá? Porque se sair fora da Libertadores Fluminense e perder para o Grêmio, ninguém segura o técnico do Internacional. Tá? Então aqui eu acho que não vai depender muito do histórico dessa rodada, porque o Inter vai entrar ou de alto astral, tentando ganhar, comemorando a vaga para a final da Libertadores, ou o Inter vai entrar com tudo, com a derrota para o Fluminense, vai ter que jogar esse jogo aqui para não correr o risco de ficar lá pertinho da zona do rebaixamento. Estou indo aqui de Internacional e empate. Jogo 10, Palmeiras e Santos, outro baita jogão, né? Mesmo sendo a diferença assim bem grande, um lá em cima, outro lá embaixo. O Palmeiras é o 4º colocado, 12 vitórias, 8 empates. Aliás, eu tô bravo com o Grêmio também, foi outro que me derrubou dos 13, 14 pontos, hein? O Palmeiras é o 4º colocado, 12 vitórias, 8 empates, 5 derrotas. Em casa são 8 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Venceu os últimos 4 jogos em casa, tá? Para mim é o time que tem chance de buscar o Botafogo, é o Palmeiras. Depois ali a gente vai chegar nos outros times que estão ali por perto, hein? Pega o Santos, 15º colocado, 7 vitórias, 6 empates, 12 derrotas. Fora da Vila são 2 vitórias, 1 empate, 9 derrotas. Junto com o Curitiba, o Santos foram os que mais perderam fora, tá? Apesar da vitória nos últimos 2 jogos, não tem time para segurar o Palmeiras, tá? No primeiro turno foi 0-0, acho que o Palmeiras também estava com time reserva porque estava disputando outros campeonatos. Mas se o Palmeiras chegar com o time principal contra o Santos, eu acho que é 3-0 para o Palmeiras fácil. Tanto que esse aqui eu estou indo seco no Palmeiras, o máximo que o Santos pode fazer é um empatezinho ali que está o pontinho vermelho. Jogo 11, Operário e São Bernardo, outro joguinho para triplo. O Operário foi o líder na primeira fase, agora é o 4º do grupo B, ainda tem chance, mas só se vencer por 3-0, tá? Nas 2 fases, o Operário tem 11 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, jogando em casa foram 8 vitórias, 3 empates e só perdeu um jogo. Nessa segunda fase tem 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, e em casa foi 1 vitória e 1 derrota. Pega o São Bernardo, que foi o 8º, o Operário foi o líder na primeira fase, o São Bernardo chegou como 8º. Nessa fase é o 2º do grupo. No total das 2 fases tem 9 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Fora de casa foram 2 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Nessa segunda fase são 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Jogando fora foram 2 derrotas, mas se vencer
sobe para a Série B. Se empatar, fica dependendo do outro jogo do São José. Na primeira fase foi Operário 1, São Bernardo 0. Nessa fase aqui agora foi São Bernardo 2, Operário 1. Então está tudo igual, tá? Deixa eu só arrumar o cartãozinho aqui de novo. Está tudo igual, tá? Mas eu acho que pelo critério de vontade de fazer alguma coisa, não descarto o pontinho vermelho aí no Operário, eu sou mais o São Bernardo ou empatezinho, tá? Jogo 12, Criciúma e Vitória. Outro joguinho aqui, difícil. Criciúma é o 7º colocado, 14 vitórias, 6 empates, 10 derrotas. Em casa são 10 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Vem de 4 vitórias em casa, ainda briga por uma vaguinha para a Série A. O Vitória é o líder da Série B, 18 vitórias, 4 empates, 8 derrotas. Fora de casa são 6 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. 7 pontos do 5º colocado, faltando 8 rodadas. No primeiro turno foi Vitória 0, Criciúma 1. Na Série B, quem perde em casa, só 4 times conseguiram vencer após uma derrota em casa. Acreditando nessa estatística aqui, eu vou de Criciúma e empate, mesmo achando que o Vitória é favorito, hein? Jogo 13, Atlético Paranaense e Bragantino. Atlético Paranaense é o 8º colocado, 11 vitórias, 7 empates, 7 derrotas. Em Curitiba, 8 vitórias, 4 empates, só uma derrota. Fez gol em todos os jogos em casa. Só ele e o líder fizeram isso, gols em todos os jogos em casa. Ainda briga por uma vaga na Libertadores. Pega o Bragantino, vice-líder, 12 vitórias, 9 empates, 4 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Muito forte em casa, fora não é nem tanto. No primeiro turno foi Bragantino 2, Atlético Paranaense 0. Estou indo de Atlético Paranaense seco, faltou opções, mas é um jogo para tripla. Aqui está o pontinho vermelho ali no empate e no Bragantino, hein? Mas eu vou de Atlético Paranaense pelo fator casa, hein? Jogo 14, Fortaleza e América. O Fortaleza é o 9º colocado, 11 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. No Ceará são 7 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. 4 jogos sem perder em casa. Pega o América, 19º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 15 derrotas. Fora de Belo Horizonte ainda não venceu, 5 empates, 7 derrotas. 2 empates seguidos fora. 9 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Para mim já está na B o América. Fora levou gol em todos os jogos, média de 2 gols por jogo. No primeiro turno foi América 2, Fortaleza 1. Capaz, pelo que o Fortaleza apresentou nos últimos jogos, eu estou indo de Fortaleza seco aqui, de goleada, tá bom? Pessoal, tá aí meu jogo, tá bom? Deixa aí seus palpites. Boa sorte aí para todo mundo, tá bom? Eu fiquei no 12, agora eu acho que eu vou nos 14, hein? Abraço aí.